300 km por hora, duas rodas na grama e um cara que decide que a pista não é grande o suficiente para ele. Tem ultrapassagem na Fórmula 1 e tem ultrapassagem que desafia as leis da física. Manobras que não deveriam ser possíveis, que os engenheiros não calcularam, que os rivais não acreditaram. Essas são as 10 ultrapassagens mais insanas da história da F1. E a última muda a discussão sobre o que é corrida de verdade. Se você curte F1 além do óbvio, se inscreve no canal. O Direção de Prova traz o tipo de análise que você não encontra em qualquer lugar. Dito isso, bora começar do número 10. E já prepara, porque cada uma é mais absurda que a anterior. Número 10. Monza 2011. O Templo da Velocidade. Sebastian Vettel está atrás de Fernando Alonso na curva grande. A curva grande é uma curva de alta velocidade onde você passa a mais de 280 por hora. Não é lugar para ultrapassar, não é lugar para tentar. Vettel não consegue por dentro. E aí ele toma uma decisão que nenhum engenheiro aprovaria. Ele vai por fora. Com duas rodas na grama, a mais de 280 por hora, com o carro deslizando no limite absoluto da aderência. E completa a manobra, pela grama, em Monza, contra Alonso. Isso não deveria funcionar, mas funcionou. O próprio Vettel admitiu depois. Eu não tinha espaço por dentro, então fui pelo único lugar que sobrou, a grama. Número 9. Interlagos 2001. E aqui a coisa fica pesada. Juan Pablo Montoya é um novato, estreante na Fórmula 1. E na frente dele, Michael Schumacher, tricampeão, numa sequência de 6 vitórias seguidas. Safety car recolhe, os carros aceleram, e Montoya simplesmente ataca. Ele mergulha por dentro no S de Senna, na linha suja, com uma frenagem no limite absoluto. As rodas quase se tocam. E passa. Um estreante, contra o maior piloto da época, na casa do Senna, com agressividade pura. O paddock inteiro ficou em silêncio, não por desrespeito, mas porque ninguém ousava fazer aquilo com Schumacher, até Montoya chegar. Número 8. Spa-Francorchamps 2011. E o cenário é a curva mais assustadora do calendário. Eau Rouge. Eau Rouge é uma sequência de curvas cegas, em subida, que os pilotos fazem a fundo. Passar ali já é uma proeza. Ultrapassar é outra história. Mark Webber, de Red Bull, vê Fernando Alonso à frente e decide que Eau Rouge é sim lugar para ultrapassar. A fundo, lado a lado, na subida cega, sem saber o que tem do outro lado. Isso é confiança no carro ou loucura? Webber sai na frente. Alonso não consegue reagir. A manobra durou menos de 3 segundos, mas ficou para a história. Número 7. Red Bull Ring 2022. E aqui não é uma ultrapassagem, são 3. Charles Leclerc e Max Verstappen estão travando o duelo que definiu aquela temporada. Ferrari contra Red Bull. E os dois não dão 1 centímetro. Verstappen passa Leclerc. Leclerc responde 2 voltas depois. Verstappen ataca de novo, e Leclerc contrabolpeia mais uma vez. Na terceira vez, Leclerc faz o que muitos consideram a melhor ultrapassagem já feita contra Verstappen. Por fora, na saída da curva, no limite. 3 ultrapassagens no mesmo rival, na mesma corrida, disputando a liderança. Isso não é só pilotagem, é xadrez a 300 por hora. Número 6. Suzuka 2005. E agora a gente entra num território onde a coragem pura faz a diferença. A 130R de Suzuka é uma das curvas mais rápidas do mundo. Os carros passam ali a quase 300 km por hora, de lado, no limite. Fernando Alonso está atrás de Michael Schumacher, o jovem contra a lenda. E Alonso decide que a 130R é o lugar para resolver isso. Ele vai por fora da 130R, a quase 300 km por hora. Um erro de milímetros, são 2 carros no muro. E completa a manobra. Schumacher não acredita, ninguém acredita, porque aquilo não deveria ser possível. Alonso estava mandando um recado. Eu não tenho medo de você, não importa quem você é. E o campeonato daquele ano foi dele. A gente tá na metade e a lista só tá ficando mais absurda. Se tá curtindo, deixa teu like, ajuda o canal a crescer e a trazer mais conteúdo assim. Número 5. Abu Dhabi 2021. A corrida mais polêmica da era moderna e a ultrapassagem que decidiu um campeonato. Última volta, última corrida. Verstappen e Hamilton empatados em pontos no campeonato. Tudo se resume a isso. Safety car recolhe. Verstappen tem pneus novos. Hamilton tem pneus velhos. E Max sabe que essa é a única chance. Curva 5. Verstappen mergulha por dentro. A frenagem é perfeita. A trajetória é cirúrgica. Hamilton não consegue responder. E naquele momento, Max Verstappen é campeão mundial. Uma ultrapassagem, uma curva, uma vida inteira de preparação. A polêmica em volta daquele safety car a gente conhece, mas a ultrapassagem em si foi impecável, fria, precisa e no momento que mais importava. Número 4. Spa-Francorchamps, de novo. Ano 1990.
E aqui, essa manobra é uma obra de arte. Mika Häkkinen está atrás de Michael Schumacher. Os dois são os melhores pilotos do planeta naquele momento, e vêm disputando campeonatos há 3 anos. Eles se aproximam de um retardário, um carro mais lento no meio da pista. E aqui, Häkkinen vê o que ninguém mais veria. Schumacher vai por um lado do retardário, Häkkinen vai pelo outro, ao mesmo tempo, a 300 km por hora, os 3 carros lado a lado. E Häkkinen sai na frente, usando o retardário como escudo. Uma jogada de gênio, inteligência pura disfarçada de loucura. Schumacher ficou em choque, porque ele viu a manobra acontecer, não conseguiu reagir e sabia que tinha perdido por uma jogada brilhante. Número 3, Donington Park, 1993. E aqui a gente não fala de uma ultrapassagem, a gente fala de 4, na mesma volta. Chuva torrencial, pista encharcada, visibilidade quase zero. Os pilotos mal conseguem manter o carro na pista. Ayrton Senna larga em quinto, atrás de 4 carros. E ele tem uma McLaren que não é a mais rápida do grid. A largada acontece, e o que Senna faz na volta número 1 é considerado até hoje a maior volta da história da Fórmula 1. Ele ultrapassa Schumacher, ultrapassa Wendlinger, ultrapassa Hill, ultrapassa Prost, 4 carros, uma volta, na chuva. Enquanto os outros pilotos lutavam para sobreviver, Senna estava dançando, como se a chuva fosse aliada dele, como se a pista fosse só dele. Quando ele cruzou a linha completando a primeira volta, já estava em primeiro, de quinto para primeiro, em condições onde os outros mal enxergavam a pista. Isso não é só a melhor ultrapassagem, é a melhor volta que já existiu na Fórmula 1, e talvez nunca seja superada. Número 2, Cidade do México, 1990. E agora a gente entra num nível diferente. A Peraltada, uma curva de 180 graus, inclinada, sem escapatória, a mais de 250 por hora. Gerhard Berger de McLaren está na frente, Nigel Mansell de Ferrari está logo atrás. Penúltima volta. E Mansell faz algo que a física diz que não deveria funcionar. Ele vai por fora da Peraltada. Por fora de uma curva inclinada de 180 graus, onde a força G empurra o carro para a parede, onde qualquer erro é destruição total. Ele manteve o pé no fundo o tempo inteiro, sem levantar, sem hesitar, confiando que a aerodinâmica seguraria o carro no asfalto. E completou a manobra, por fora, na Peraltada. Mansell depois chamou de uma decisão de tudo ou nada. Não tinha meio termo. Quando a F1 voltou ao México em 2015, a curva foi renomeada. Hoje se chama Curva Mansell, porque quando você faz algo impossível, o lugar vira seu. E agora, o número 1. E eu preciso que você entenda uma coisa antes. Tudo o que você viu até agora foram ultrapassagens. Geniais, sim, impossíveis muitas delas. Mas o número 1 não é uma ultrapassagem. É um duelo. O maior duelo que a F1 já viu. E ele aconteceu numa cidadezinha da França, em Dijon, 1979. Grande Prêmio da França, 1º de julho de 1979. Últimas voltas. Gilles Villeneuve de Ferrari e René Arnoux de Renault estão disputando o 2º lugar. Mas o que eles fazem nessas últimas voltas transcende posição, transcende campeonato, transcende tudo que a F1 já tinha visto. Durante 4 voltas, os dois trocam de posição de maneira que desafia a lógica. Villeneuve ultrapassa Arnoux, Arnoux ultrapassa Villeneuve, e de novo, e de novo. Eles se tocam, as rodas batem, os carros saltam, e nenhum dos dois levanta o pé, nenhum dos dois recua. Não tinha DRS, não tinha telemetria dizendo onde atacar, não tinha engenheiro no rádio falando agora. Era instinto puro contra instinto puro. Na penúltima volta, Arnoux passa Villeneuve na frenagem, e Villeneuve responde atacando no mesmo ponto, uma volta depois. A última volta é um balé de agressividade, lado a lado em cada curva, cada reta, cada metro da pista. Villeneuve cruza a linha primeiro, menos de 1/4 de segundo de diferença, depois de 4 voltas de combate absoluto. E o que acontece depois é talvez a imagem mais bonita da história do automobilismo. Villeneuve e Arnoux saem dos carros e se abraçam, rindo, como 2 crianças que acabaram de disputar a melhor corrida das suas vidas. Sem raiva, sem reclamação, sem rádio pedindo punição, só respeito, puro respeito entre 2 pilotos que acabaram de dar tudo o que tinham. Villeneuve